No ano 1000, prepare-se, porque o caos tomou conta da Estrela Azulo. Inúmeras raças e demônios invadiram a Estrela Azulo, que se tornou o campo de batalha da Super Era. No início da guerra, os humanos também despertaram habilidades e atributos. Mas, como eram poucos, ficaram em desvantagem. Com armas, bombas nucleares e coragem, os humanos conseguiram construir apenas 10 linhas de defesa. E mal resistiam aos ataques do ano 1000. Durante 10 anos, 2 dessas defesas humanas já tinham caído. E a derrota da raça humana estava cada vez mais perto. Numa situação desesperadora, os humanos só podiam resistir aos ataques do ano 1000 com o que tinham. Sim, vocês ouviram direito, apenas com o que tinham. Segundo as estatísticas, desde o começo da guerra, mais de 1 milhão de soldados da linha de frente da Aliança Oriental já tinham morrido. Agora, com as armas acabando, e o número de portadores de atributos aumentando, os países começaram a confiar neles para apoiar o campo de batalha. E assim, no ano 1000, a maior convocação da história do Império Hua começou. Alfinete, cidade empresarial da fronteira norte, Aliança Oriental. Shen Guoliai, 19 anos, morreu na 10ª linha de defesa contra o ano 1000. Um portador do atributo elétrico de nível 2, lutando contra um gigante podre. Sulai, 22 anos, morreu na 9ª linha de defesa contra o ano 1000. Um portador do atributo fogo de nível 3, carregava uma grande quantidade de explosivos consigo. E sua explosão destruiu a ponte do ano 1000. E atrás de mim, Taan. Uma lista dos que morreram na linha de frente no mês passado. No palco, o prefeito veterano faz um discurso motivacional em nome dos que se foram. Esses aí são nossos camaradas e família. Nossos irmãos e irmãs. Também heróis da cidade empresarial e do Império Hua. Ele continua, voz firme, enquanto toda a plateia segura a respiração. Já faz uns meses que a 9ª linha de defesa caiu. Se o ano 1000 continuar avançando e passar pelas defesas, a cidade empresarial vai ser a primeira a sofrer. Não tem para onde fugir. E então, uma bomba de esperança. Agora, a AOH está se preparando para lançar um contra-ataque no ano 1000 com 1 milhão de portadores de atributos. O que vocês, jovens da cidade empresarial, vão fazer? A plateia explode em emoção. Defender nossa terra. Nossas montanhas e rios. Se alistar. Se alistar. Imediatamente, uma fileira de homens se forma. Queremos nos alistar. Para ir à linha de frente e acabar com esses malditos. Matar os demônios. Esmagar eles. Fazer picadinho dos miseráveis. Enquanto todos gritavam eufóricos e entregavam seus documentos, apenas um homem permanecia em silêncio, cabeça baixa. O homem que carimbava documentos diz: "O próximo é Nanzi." Ele lê as informações. Nome: Nanzing, cidade empresarial, 20 anos, ainda não despertou. Atualmente estudando na Faculdade de Arquitetura da Universidade Industrial da cidade empresarial. E então pergunta: quer se alistar e ir para a linha de frente? Nanzi responde com firmeza: não. Prefiro ficar na retaguarda e ajudar com a logística. E bum! A declaração deixa todos presentes em choque. Quem fica na retaguarda fazendo logística é geralmente mulher, criança ou velho. Tá com medo de morrer, né? O homem do exército, incrédulo. Nanzi, você é saudável e tem boas notas, e agora, quando o país mais precisa, quer ficar escondido na retaguarda? Esqueceu da desgraça que o ano 1000 tá fazendo com nossos conterrâneos? Nanzi, firme. Não esqueci. Essa é a minha escolha. Os revoltados gritam. Ainda é o Nanzi que salvou os colegas durante a onda de bestas? Tá com medo de se juntar à luta pela sobrevivência do país? Um velho, ofegante, interrompe. O alistamento não é obrigatório. É uma questão de vontade pessoal e senso de responsabilidade.
Nanzi pode ficar na retaguarda. Apesar das boas notas do jovem, ele recebe apenas uma palavra. Pegue seu papel e vá embora. Enquanto Nanzi se afasta, os gritos continuam. Covarde! Por causa de gente como ele, a raça humana tá nessa situação. Quando a linha de frente cair, ele não vai viver muito. Não quero mais olhar para a cara dele. No dia seguinte, o exército se prepara para partir. Familiares eufóricos incentivam os soldados. Defender a pátria é o que importa. Nas sombras, um homem segura o celular, lendo notícias. Novo recruta da cidade empresarial se recusa a se alistar. Ele suspira, olhos sérios, enquanto lê os comentários chamando Nanzi de covarde. Não é bem assim. Todos eles são heróis. Mas essa batalha é tipo uma mariposa indo pro fogo. Nanzi continua, narrando para nós. Na minha vida passada, me alistei cedo e fui para a linha de frente. No final, acabei me juntando ao quartel-general do campo de batalha. E me tornei um comandante tático de respeito. Usava minha vida para explorar os 5 grandes talentos, e eventualmente, coloquei os 5 talentos em mim mesmo. Se os 5 talentos atingirem o nível máximo e forem combinados, mudaria o curso da guerra. Mas antes de terminar meu plano, os humanos foram derrotados. E eu, morri nas mãos do mais poderoso do ano 1000. Não podia aceitar. Voltando ao presente. Por causa da minha determinação, ou sei lá, destino, retornei ao passado. Ele nos explica sobre as árvores de talento. Domar bestas, doméstica bestas mutantes, aumentando força. Elemental, conjura fogo, água, trovão, quanto mais pontos, mais forte. Berserkir, quanto mais matança, mais força. No extremo, vira Berserkir. Formação, cria formações infinitas, poder ilimitado. Para subir de nível nessas árvores, preciso de pedras de origem. Montanhas delas. Mesmo se todas as defesas caírem e eu for o único sobrevivente, ainda lutarei contra o ano 1000 e protegerei a raça humana. Mesmo ir à linha de frente não seria suficiente. É só desperdício de talento. Para conseguir pedras de origem rápido, preciso da arena de teste. Lá tem um monte de bestas mutantes. É lá que vou evoluir meus talentos. Mudando de cenário para a estação avançada de testes. Trabalhadores conversam. Os jovens soldados já foram. Ninguém mais treinará aqui. Melhor usar as bestas mutantes para suprir a linha de frente. Uma mulher diz para Xiao Liu. Não se preocupe, esse arranhão não é nada. Só não queria atrasar o suprimento para os soldados. Mas mal conseguimos lidar com essas bestas mutantes, uma de cada vez, alguém precisa ajudar. Surpreendentemente, Nanzi aparece. Estou aqui para terminar o trabalho. Vou lidar com as bestas mutantes. Xiao Liu sorri. Ótimo! Vou te guiar para trocar de roupa. Uma das trabalhadoras se pergunta o que um jovem como aquele está fazendo ali. De repente, outro reconhece. Opa, essa tem cara de fofoqueira. Voltando ao trabalho, ela comenta em voz alta que o prota era justamente o cara que tinha recusado ir para a linha de frente. Para provar, ainda mostra a notícia que falava sobre ele. Eu pensei, essa aí é fofoqueira de verdade. A trabalhadora, já suando frio, fica intrigada. Se ele recusou lutar na linha de frente, o que será que está fazendo aqui agora? A fofoqueira, claro, não perde a chance de comentar. Talvez o prota queira compensar por ter fugido. Mas logo completa, isso não importa. O que realmente importa é que eles precisavam de ajuda, e aquelas bestas eram osso duro de roer. Então ela solta com ironia, deixa ele, vamos ver quanto tempo esse covarde que não quis ir para a linha de frente aguenta. A cena muda. Agora vemos Xiao Liu entregando uma lâmina para o prota, pedindo que ele tome cuidado, já que as bestas mutantes eram extremamente perigosas. O prota recebe a arma e agradece a Xiao Liu. Enquanto observa indo embora, ela pensa que era ótimo tê-lo ali, afinal, com ele presente, todos poderiam aumentar o ritmo.
Sem conseguir evitar, Corey reflete consigo mesma. Ele não fala muito, mas é bem bonitinho. Será que ele poderia ser o meu futuro marido? Do nada, a fofoqueira surge de novo, cortando o clima. Ela diz para Xiao Liu parar de suspirar, porque, apesar de bonito, ele continua sendo um covarde. Revela que o nome dele é Nanzi, o mesmo que recusou lutar na linha de frente. E ainda completa, um fraco como ele não teria forças para lidar com as bestas mutantes. Para fechar, aposta que o Prota vai desistir rapidinho. Logo em seguida, a cena muda para o Prota entrando na sala de teste, enquanto vários alarmes. A noite está caindo, os humanos já não têm mais saída. E então vem a pergunta: você está pronto para ser a sombra da noite e defender a humanidade, mesmo que isso signifique carregar 1000 maldições? O protagonista respira fundo, se concentra e declara: vai começar com o talento de domar bestas. De repente, milhares de bestas mutantes avançam contra ele. Enquanto luta, o Prota narra: depois da invasão das 10.000 raças, muitos animais sofreram mutações, evoluíram com o influxo espiritual. Na minha vida passada, além de enfrentar as 10.000 raças, também precisei lidar com essas bestas mutantes. As aves guarda, por exemplo, têm uma memória muscular incrível. E o ponto fraco delas é bem atrás da cabeça. E é aí que a gente percebe que o cara é brabo. Ele fala com os leitores enquanto esmaga os monstros, e não derrama nem uma gota de suor. Depois de fatiar várias bestas mutantes, o Prota ordena que o sistema absorva as pedras de origem. Enquanto explica, o mecanismo de melhorar talentos deve ser o mesmo da vida passada. Matar uma ave guarda deve render uma pedra de origem. Na árvore de talentos, o sistema mostra: nível da besta domável, 0. Domador de bestas, nível 0. E ele segue narrando: ao mesmo tempo, upar o talento pode aumentar a quantidade de bestas domáveis. Mesmo sangrando, se for para ficar mais forte, ele aguenta esse nível de ferimento. Se mirar nos pontos vitais em cada ataque, não deve ser difícil acabar com elas rapidamente. As bestas enlouquecidas avançam em massa contra ele. O Prota, mesmo diante de um número absurdo de inimigos, continua lutando. Com um movimento rápido, acerta um chute em uma besta, dá um mortal para trás e atravessa todas as bestas voadoras com um único corte devastador. Com um olhar frio, ele declara: ainda não é suficiente, preciso matar mais. Então, encara outro grupo de bestas mutantes. Reúne sua energia e se prepara para um novo massacre. Mas, de repente, surge a líder das bestas. A Imperatriz Ave Guarda avança direto contra o Prota. Ele reconhece: vai ser difícil lidar com ela nesse estado atual. Não seria inteligente enfrentá-la de frente. Se defende de um ataque brutal, que causa uma enorme destruição. Por pouco consegue se esquivar. E comenta: ela está ainda mais resistente do que eu lembrava da vida passada. Com o corpo inteiro carregado de energia, ele parte para cima da fera com um olhar sanguinário. Enquanto isso, do lado de fora, as trabalhadoras ouvem o alarme soar, avisando que o intervalo acabou. Xiao Liu aparece perguntando por que elas estavam almoçando ali, e não no refeitório. A fofoqueira responde com desdém: fica tranquila. Hoje eu só queria ver quanto tempo esse covarde aguenta ali dentro. E ainda aposta: ele vai tentar fugir. Agora já estamos na 8ª linha de frente, mas nossa cidade, está só na 5ª. Não dá para deixar barato, ele devia estar lá. Se tentar fugir, vamos prender ele. Xiao Liu, inocente, comenta: esse teste de classe A não é brincadeira. De repente, o alarme toca novamente. Relatório: participante Nanzi venceu. O teste de classe A foi concluído. A fofoqueira sorri com presunção. Diz que foi rápido demais e pergunta: vocês já viram alguém terminar o teste tão rápido? E acrescenta: esse cara com certeza desistiu. Mas, ao virar para abrir a porta, ela esbarra em algo. Assustada, cai no chão. E claro, era ele. O nosso Prota. Todo ensanguentado, acabado, mas ainda cheio de marrã. O moleque nunca erra.
Mesmo destruído, ainda mete pose, como se fosse fácil. Logo vem o anúncio: participante Nanzi eliminou 2.000 bestas mutantes. As trabalhadoras, em choque, perguntam como ele ficou daquele jeito, e se realmente passou no teste de classe A. O prota, mantendo a postura de fodão, responde com um simples sim. E segue caminhando. Mas a cena muda para o prota no chuveiro. Em seus pensamentos, ele avalia: a velocidade está mais ou menos, e a experiência que precisa para subir de nível mais que dobrou. Enquanto isso, surge uma mensagem do sistema. Árvore de talentos. Item quantidade de bestas domáveis, 2.000. Item nível da besta domável, 1. Item domador de bestas, nível 2 de 2.000. Até no banho, o cara mantém a pose de gostosão. Ele comenta: parece que só enfrentar o primeiro andar da arena de testes não vai ser o bastante para chegar no nível 3 de domador de bestas. Do nada, um anúncio ecoa. A nova rodada de ataques está prestes a começar. Ouvindo isso, o prota reflete: o filho do raio, nível 7, e o gigante de chamas, nível 6, já estão na linha de frente. Na vida passada, esses caras morreram assim que chegaram, intensificando ainda mais a batalha e aumentando as baixas. A 8ª linha de defesa não vai aguentar muito tempo. Ele conclui: precisa acelerar o ritmo. Está correndo contra o tempo e não pode descansar. Decidido, anuncia que irá para o 2º andar da arena de testes agora. A cena corta para a fofoqueira, fazendo o que sabe fazer de melhor: falar mal do prota. Ela diz que nunca acreditou que ele fosse passar no teste, e ainda cutuca a colega: você viu aqueles ferimentos? Vai demorar uma vida para se recuperar. Mas a colega rebate: foi incrível o que ele fez. O teste de classe A não é para qualquer um. A fofoqueira insiste, tentando desmerecer: era impossível alguém fazer tudo de uma vez. Sério, essa mulher me irrita. Enquanto ela despejava bobagens, a colega alerta: fala mais baixo, o prota tá aqui. Mas a fofoqueira responde que não tá nem aí pra ele, e, sem um pingo de respeito, o encara e pergunta por que ainda estava ali se já tinha terminado o primeiro andar. O prota, curto e grosso, solta: vou para o 2º andar. E segue sem olhar para trás. A fofoqueira fica em choque. Tá louco? Ir pro 2º andar com ferimentos tão graves? Xiao Liu, preocupada, tenta convencê-lo. No 2º andar só tem bestas de grande porte. Quando você melhorar, podemos conseguir mais ajuda. O prota agradece, mas decide continuar sozinho. Eu gosto de bagaçar as bestas sem ninguém atrapalhar. A fofoqueira explode, gritando: se você é tão habilidoso, por que não foi pra linha de frente? Por que tá se escondendo aqui? Puta que pariu, essa mulher não para nunca. Da próxima vez que abrir a boca, alguém precisa cortar a língua dela. Enquanto isso, Xiao Liu pensa consigo mesma: era estranho, o prota sempre foi do tipo que não foge de uma briga. Ela começa a cair no charme dele. A cena muda. O prota libera sua energia e mergulha no massacre. A pressão no 2º andar é absurda, muito maior que no primeiro. Ele corta, esquiva, fatia, mas de repente uma das bestas consegue acertar suas costas, jogando-o longe. Mesmo todo acabado, ele não cai. Gira no ar, se recupera, e pensa: não tenho vantagem em tamanho, lutar de frente seria estupidez. As bestas tentam provocá-lo, mas o prota não morde a isca. Ele não é do tipo que joga sem planejar. Reunindo energia, exalando pura intenção assassina, ele chuta uma besta para longe, enfia a espada em outra e, com um movimento preciso, a divide ao meio. As outras criaturas se arrepiam ao presenciar a cena. O prota avança com passos firmes e declara: como vocês estão dentro do meu alcance de domínio, basta domar e o problema se resolve. Ele ativa seu talento de domador de bestas, afetando todas ao redor e causando destruição em larga escala. Exalando sede de sangue, promete: vou continuar matando até chegar no nível 3. 3 dias depois.
No campo de treinamento traseiro, trabalhadores extraem recursos dos corpos das bestas mutantes. E no canto, o prota, no modo baiano, relaxando depois do massacre. Em seus pensamentos. Em apenas 3 dias, mais de 10.000 feras foram assassinadas. Isso é muito mais eficiente do que a linha de frente. Agora meu talento de domar feras alcançou o nível 6. Parece que hoje já posso ir para a selva. Um lugar onde até detentores de habilidade nível 5 dificilmente escapam. Mas para ele, domar essas criaturas é a chave contra as 10.000 raças. Um velho interrompe os pensamentos, perguntando se hoje precisam fazer hora extra para mover outro lote. O prota responde que não, porque sairia mais cedo. A fofoqueira, mais uma vez, tenta desmerecer. Já vai desistir depois de só algumas semanas? Mas um figurante aleatório a corta. Mesmo escolhendo ficar na retaguarda, o progresso da torre de testes aumentou graças a ele. Esse cara tá indo muito bem. A fofoqueira tenta retrucar, mas leva outra patada. Você é o único problema aqui. Por que sempre implica com ele ao invés de trabalhar? Boa, figurante. Entrega sem dó. Enquanto isso, o prota segue sem ligar para a treta. Xiao Liu observa de longe, e num piscar, aparece do lado dele, como se fosse filha do Minato com a Kushina. Ela comenta. Alcançamos o atraso da torre de testes. Você pode descansar agora. Trabalhou duro, bom trabalho. O prota sorri, agradece, mas avisa, precisa ir. Ela, quase entregando o coração, apenas deseja um bom descanso. A cena muda para a entrada da cidade. Caminhões do exército chegam trazendo feridos da linha de frente. O prota observa em silêncio, refletindo. O fluxo de feridos para a cidade de Rie sugere que a situação lá fora é crítica. O colapso da linha de defesa não está longe. Logo depois, o vemos todo trajado, deixando a cidade sem tempo para distrações. Mudamos para caminhões do exército em meio à nevasca. Um homem reclama. O veículo quebrou logo agora. Uma mulher insiste em deixar o caminhão e recuperar de manhã, afinal, com lobos mutantes por perto, a prioridade era sobreviver. Eles mal percebem, mas o prota passa correndo ao lado, em alta velocidade. A loira nota. Quem era aquele? Quem sai da cidade a essa hora da noite? E alerta, ei! Tem lobos mutantes adiante, é perigoso. Enquanto isso, a morena, chamada de Irmãzona, avisa, o diretor está ligando sem parar. O hospital da cidade está cheio de feridos e eles precisam entregar os remédios urgentemente. A loira ainda hesita, aquela região é covil de lobos gigantes. Se forem atacados, o time não terá como se defender. Mal sabem elas que o prota é especialista em esbagaçar bestas. De repente, gritos ecoam. A cabeça do motorista é jogada ao chão. Lobos cercam o comboio. A morena grita, acelera. Mas surge um lobo de aço bloqueando a estrada. Ela saca a arma e dispara sem hesitar. O prota, à distância, observa a cena. Eles não estão atacando só lá, também me emboscaram aqui. Melhor ainda, me poupam trabalho. Enquanto as garotas lutam, o prota avança contra a alcateia. Logo, o lobo alfa surge. O prota não recua. Ativa o talento de domador de feras, mas o alfa libera sua energia para libertar a alcateia. Sem se intimidar, o prota encara e cita o ditado. Atire no cavalo antes do cavaleiro, capture o rei para pegar os servos. Ele salta, toca o alfa e o doma. Em instantes, toda a alcateia se curva ao seu comando. Enquanto as garotas desesperadas lutam, os lobos recuam de repente. Elas mal acreditam no que veem, os monstros foram domesticados. E, claro, quem estava por trás disso era o prota. Logo, ele mexe no sistema e comenta. Nesse momento, as pedras-fontes são preciosas. Não vale a pena gastar domando. Vou deixar eles dispersos por enquanto, só vou invocar quando for necessário. Mas que fique claro, é proibido atacar humanos. Com frieza, decide,
Precisa subjugar todas as feras mutantes dessas áreas. Seu plano maior? Reunir um exército de mais de 10 milhões de feras. Mas então, uma mensagem urgente da fábrica interrompe tudo. O Prota se pergunta: o que será que aconteceu? Vamos junto, família. Obrigado de coração a todo mundo que ficou até o fim. Vocês são brabos demais. Deixa aquele like maroto, comenta qualquer coisa tipo eu tava aqui só pra eu saber que você é raiz e já se inscreve pra parte 2 chegando e até semana que vem.